Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente muito querida e amiga da Pós TV 247. Somos uma grande comunidade, ou duas comunidades muito entrelaçadas em amor e desejo de vida abundante, ainda mais nessa crise do coronavírus. Deixa eu fechar o retorno aqui. Tá bom. Como eu estava dizendo, muito entrelaçados em amor e amizade, né? E desejo de vida, né? Nessa crise do coronavírus que nos isolou, todos uns dos outros, fisicamente, pelo menos, mas não amorosamente. Tem muito mistério acontecendo nessa vida. Hoje, a gente está com quem? Com Faustino Teixeira, né? Nosso curso de espiritualidade de toda quarta-feira. O que está acontecendo no nosso curso é um mini curso sobre Zen Budismo no grande curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. É um mini curso que meio que foi se fazendo por si próprio. Nós tivemos a primeira aula, aí a segunda aula na semana passada, é isso? Aí, não, tivemos a primeira aula, e semana passada a gente parou por causa do coronavírus e agora retomou. Então nós vamos ter mais, vamos ter um mini... Semana passada teve. Teve, né? Foi na anterior, né, do coronavírus? Não parou nenhuma vez, não. Não, eu digo, parou o curso de Zen Budismo. Não parou, não. Não, quando é que a gente fez? Deixa eu achar aqui. Quando é que a gente fez a aula sobre o coronavírus, né? Nossa, Foi antes. Foi antes, né? Então é isso. Então nós estamos tendo nós vamos ter, como eu estava dizendo, um mini curso de 5 aulas sobre o Zen Budismo. A aula de hoje, que é a segunda aula, é sobre Suzuki, DT Suzuki. Vocês vão ver, fantástica. Depois teremos, dia 8, Ryokan, monge e poeta zen. Dia 15 de abril, Iku Sojun, a consciência que tudo abraça. E, finalmente, dia 22 de abril, a arte cavalheiresca do arqueiro zen. E aí, Faustino, você está bem? Estou ótimo, graças a Deus. Na quarentena, né? Sem ver ninguém, nem filhos, nem netos, só eu e Teita aqui em casa, né? Está indo o mínimo possível. Às vezes vou na faixa de Gaia para plantar alguma coisa e volto. Mas aproveito para ler, para ouvir música e acompanhar as coisas da internet. Eu estou acompanhando muitas coisas na internet, as leituras, jornais, tanta coisa acontecendo, né? Tanta coisa sendo publicada de forma bonita nesse momento, né? E tantos gestos de solidariedade que estão acontecendo no Brasil que são muito interessantes, né? Eu estou encantado de ver essa capacidade de solidariedade, porque os tempos que virão serão sombrios para quem está no trabalho informal, né? Serão difíceis. Oi, Faustino? Oi, estou ouvindo. Não, você falou que os tempos serão sombrios. Sim, serão. Sobretudo para quem está no trabalho informal, que não tem emprego, não tem, que está no comércio, que está nas ruas, né? E as ruas mais esvaziadas, né? Então, virão tempos difíceis. Coisas especiais do dia de hoje. Então, quando eu estou falando hoje, estou falando 1º de abril de 2020. Hoje, então, uma quarta-feira, pouco depois de 5 horas da tarde. A gente começou ao vivo aqui no Paz e Bem. Você vai estar assistindo a qualquer momento, ao vivo agora, ou no momento que você quiser. A estreia acontece nesta quinta-feira, na Pós TV 247. E hoje é um dia cercado de eventos especiais. Nós temos todos esses eventos aí, desse tempo tenebroso que a gente está assistindo. Bolsonaro, hoje foi mais um dia, né? Ontem ele apareceu como bonzinho, hoje de manhã já começou a xingar de novo, né? Eu fiz até um programa no 247, Faustino, na Pós TV 247, que eu botei um título assim: A pele de cordeiro de Bolsonaro durou 12 horas. Né? Ele apareceu bonzinho ontem à noite, disse, não era o Bolsonaro, ele não é aquele homem. Né? Aí de manhã já agrediu os governadores, já soltou uma fake news brutal lá em relação ao movimento no SEAS em Belo Horizonte, acabou sendo obrigado a retirar do ar. Enfim, esse tempo tenebroso mesmo, e dessas ameaças que o Faustino está comentando. Eu estava agora há pouco assistindo a entrevista do Lula, entrevista ao vivo que ele deu para o 247, mais vários veículos
de mídia independente, da preocupação profunda do Lula, né, com a condição de vida dessas pessoas, né, dos chamados informais. Enfim, tem esse tempo tenebroso. Mas nesse tempo tenebroso, né, nas frestas, no espaço, no intervalo, o que o Faustino falou, né, grandes atos de solidariedade, grandes momentos significativos da vida. Então, vou contar só para chegar nos Teixeira. Fiz hoje um giro das 11 nós vamos começamos a partir de hoje um giro das 11 com representantes do portal Favelas, que é uma iniciativa para reunir os veículos de mídia das favelas do Rio de Janeiro. Então, hoje foi realmente muito significativo, foi o primeiro encontro, e logo depois teve outro encontro. E nesse outro encontro, também na Pós TV 247, quem estava lá? Eu vejo assim, lá na chamada Chico Teixeira, eu falei, que Chico Teixeira é esse? Deixei lá ver. Quando eu abro, era o irmão do Faustino. Um dos irmãos, né? Um das dezenas de irmãos do Faustino, os 13 irmãos, né, Faustino? Aniversariante hoje. Pois é, fazendo aniversário hoje. Então, Chico, foi muito bom te ver. Parabéns para você pelo seu aniversário hoje. Muito bom. Os Teixeira dominando o 247 e o Paz e Bem. Muito legal, muito legal. E o Chico tem uma boa experiência de TV e de rádio, né? Ele trabalhou muito em TV e rádio, então ele tem uma postura muito mais ajeitada do que a minha para falar Não, e ele estava lá, estão me dizendo aqui, tem uma pessoa dizendo que a gente se parece, que eu e você somos parecidos. Acho que sim. Acho que a gente se parece. E o Chico está participando desse projeto do Portal Favelas, né? Está tendo um papel importante ali, bem legal, fiquei feliz. E que outro Teixeira que eu estou vendo que está aqui é o João Couto Teixeira, assistindo aqui ao vivo, outro irmão do Faustino. Foi aquele que filmou o nosso encontro aqui, ó. Em Juiz de Fora. Ele aqui. Boa tarde, jovens. Ótima conversa a todos. Boa tarde, boa tarde. A Carla Pavão, aqui da Pós TV 247, gravou uma entrevista fantástica com o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Vai ao ar depois do Faustino, ao vivo, aqui no Paz e Bem. E também, provavelmente, nessa quinta-feira, na Pós TV 247, sobre a crise do coronavírus e a espiritualidade, de um ponto de vista de alguém que é um médico sanitarista. Muito legal, eu já vi. Foi gravado. Eu assisti o programa dela hoje de manhã, acordei 15 para 5, pensei que era 5 horas ou 5 e meia, mas depois você falou que era 6 horas. Aí foi bom. Foi bem, e a entrevista com o Quioro está muito legal mesmo. A Cândida dando boa tarde, a Maria José da Biblos, dizendo que o programa dos Haikais foi lindo, foi mesmo. Eu estou fazendo Haikais sem parar, desde aquele programa, já fiz 5 ou 6 Haikais. 6 Haikais, ontem eu fiz o 6º Haikai. Foi uma aula, Faustino, adorei. Tudo Haikai de amor, só Haikai de amor. Benedito Ider, mandando boa tarde, grande amigo. O Estevão Rodrigues Sanches, quem mais? O Francisco Silva, Maria Paula Leal. Bom, gente, sintam-se todos e todas muito bem chegados para mais esta aula do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. Como eu disse, no nosso mini curso sobre o Zen Budismo, hoje o tema é Suzuki. Fala, Faustino. Primeiro, é uma alegria falar deste pensador, de uma importância enorme, embora no mundo acadêmico nem sempre ele é muito reverenciado, não, porque ele, às vezes, é acusado de psicologizar o budismo no Ocidente. Foi o introdutor, praticamente, do budismo zen no Ocidente dos Estados Unidos e teve uma influência enorme na literatura, ciências humanas, né? Uma influência enorme no Thomas Merton, esse livro aqui do Thomas Merton, né? Budismo, Merton e Budismo. Tem uma foto, inclusive, muito bonita do Thomas Merton junto com o Suzuki aqui, ó. Vamos lá ver se dá para ver. Aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui. Os dois. Espera aí, Faustino. Isso. Ah, sim, linda foto. Suzuki de gravata borboleta. Isso foi em 1964. Foi o único encontro ao vivo que eles tiveram. O Merton se encantou com ele. Foi através de Merton, foi através de Suzuki que Merton mudou seu jeito de entender a vida contemplativa. Foi a partir do Suzuki que Merton escreveu os livros sobre budismo,
os dois clássicos livros de Thomas Merton, um dos quais é esse aqui, Zen e as Aves da Rapina. Esse livro é um clássico, né? Então, realmente, o Suzuki foi uma pessoa que teve uma importância. Os escolas podem discutir, mas ninguém tira a importância dessa figura. Por exemplo, o influxo dele sobre a literatura beatnik, Jack Kerouac, Os Vagabundos de Dharma, né? Os livros daquela geração beat daquele tempo, também muito influenciados por Suzuki. Então, é um mestre que teve uma particular influência no mundo ocidental e de abertura para uma espiritualidade ocidental naquela década de 50. Olha que interessante, né? Que preparou o advento dos hips, né? Então, do pensamento alternativo, da crítica ao pensamento imperial, ao pensamento colonizador. Então, o Suzuki tem uma importância fundamental. E eu, pessoalmente, sempre gostei muito. Eu fui muito marcado por um livro do Suzuki, que é esse aqui, ó, Introdução ao Zen Budismo. É um livro fantástico, e depois ele escreveu tantos outros que eu trouxe aqui para mostrar em português. A Doutrina Zen da Não-Mente. E esse aqui também teve muita influência mística cristã e budista, Suzuki. E depois um outro ainda que eu vou citar hoje aqui, Zen, Budismo e Psicanálise. Esse aqui, o artigo do Suzuki, é sensacional, né? Então, realmente, ele foi muito publicado em português. Talvez muitos de vocês não conheçam, né? Porque não está muito... Esses autores que eu estou trabalhando no Zen Budismo nem sempre são conhecidos pela comunidade, porque tem um toque cristão na comunidade forte, né, Mauro? Quer dizer, não é uma comunidade de pessoas, mas mesmo entre os zen budistas tem autores que não são tão... Acho que a nossa comunidade hoje é muito eclética, Faustino. Acho que ela é pouca cristã. Ela não é mais uma comunidade do Paz e Bem, pelo menos no 247 menos ainda, uma comunidade marcadamente cristã católica, não. Acho que ela é bem multifacética. E ela é muito mais de gente que caiu do caminho da mudança, sabe? De gente que está procurando seu caminho fora das fronteiras. Mas, de fato, porque esses livros que o Faustino mostrou são livros editados ali anos 70, anos 80. Então, a onda do Suzuki foi muito intensa, mas passou, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista mais macro, né? Mas a influência ficou. E hoje, na universidade, ele é muito controvertido, né? Porque tem alguns que acham que ele perdeu os laços com as raízes originais do budismo, mas eu discordo disso. Eu acho que não. Eu sempre fui um defensor do Suzuki, sempre tive uma reverência muito grande a ele. Eu vou tentar trazer aqui alguns elementos da reflexão dele. Eu estou pensando em escrever um livro sobre Zen budismo, utilizando os artigos que eu já escrevi, porque eu escrevi um livro que é esse aqui, Espiritualidade, Religiões e Espiritualidades, que tem meus textos em budismo aqui, mas ficou muito perdido, e essa editora aqui é uma editora que não divulga, e não é uma boa editora. Então, eu quero ajuntar os meus livros de Zen budismo e publicar um livrinho pequeno com os artigos, que aí vai facilitar para quem... Porque você tem um livro pronto, né, Faustino? Você tem muitos artigos, né? Já sobre o Zen budismo, muitos. Que foram publicados aqui, alguns, né? E outros que eu vou acrescentar. O Ikkyu, por exemplo, eu não escrevi ainda, mas já tem o roteiro, já tem alguns elementos, né? Bom, mas o Suzuki, ele nasceu em 1870, na cidade de Kanazawa, Japão, numa família de tradição estabelecida no campo da medicina, vínculos importantes com a casta dos samurais. Mas ele, como outros mestres zen, interessante, ele viveu cedo a experiência da impermanência, perdeu o pai muito cedo. Quem perde o pai muito cedo, ele perdeu o pai, tinha 6 anos. O Dogen também perdeu o pai cedo, né? Quer dizer, quem perde os laços familiares muito cedo já é apresentado de forma impactante a dinâmica da impermanência, que, aliás, o tema da impermanência é um tema do budismo por excelência, né, Mauro? Nós não somos substâncias. Nós temos que perder a consciência de que somos substantivos.
todos nós somos impermanentes. Então, o Suzuki vai levar isso de berço, porque ele perde o pai muito cedo e tem que se defrontar com essa impermanência que é tão trabalhada na segunda elegia de Duino, do Rilke, quando ele fala da impermanência, tudo passa, né? Essa imagem. Então, isso aí vai marcar um pouco a filosofia. E ele vem da corrente do Zen Rinzai. Você tem o Zen Rinzai e você tem o Soto Zen. Soto Zen é o Dogen, né? Quer dizer, ele se inscreveu primeiro na corrente Zen Rinzai, que é a corrente que trabalha os koans. Assim como no Soto Zen, o elemento central é o zazen, que é a prática sentada olhando para a parede, no Zen Rinzai são os koans. E as conversas com os mestres, que é o sansei, né? As reflexões com os mestres a partir dos koans, que são quebras da rotina intelectual. Os koans, eles complicam a nossa cabeça. Eu teria uma série de koans para falar aqui, mas o koan é normalmente uma frase ou uma expressão irracional que o mestre lança para o discípulo e o discípulo tem que quebrar a cabeça para tentar resolver aquele enigma, né? Isso aí nós vamos falar de um koan que marcou a vida do Suzuki. Então, ele entrou pelo Zen Rinzai, encontra ali, nessa escola Zen, um espaço propício para o seu trabalho, sobretudo o trabalho das questões existenciais. O budismo nos ajuda muito a lidar com as questões existenciais. Para mim, Faustino, em particular, o Zen me ajuda muito. Eu sou um teólogo católico, mas com muita presença do Zen. Quer dizer, eu acho que o Zen colore o meu catolicismo de uma forma que não poderia colorir sem ele, né? Eu tive muitas oportunidades bonitas da minha vida, da vida acadêmica também, de ter encontrado personalidades do Zen budismo muito bonitas, né? E atualmente com a monja Koen, por exemplo, que é uma grande amiga, né? E outros que passaram. Eu tive um curso de Zen budismo na Gregoriana na época do doutorado, que era muito do pós-doutorado, né? Que era muito interessante. O professor tinha escrito um livro, A Bíblia e o Zen, e ele falava isso. O Zen me ajudou a entender certas passagens da Bíblia que eu nunca compreenderia se não fosse pelo Zen. Entende? Então, sensacional esse professor. Dava aula de kimono, ali colado com o Vaticano, na Gregoriana, né? E dava aula teórica de manhã e dava a meditação Zen à tarde. Então, você imagina que bacana, numa universidade do porte da Gregoriana, eu tive esse privilégio de fazer cadeiras do Zen budismo. Essa é uma coisa interessante, né, Faustino, para quem olha para esta equação a partir do lugar do cristianismo, especialmente do catolicismo, é que nesta época, ali, anos 60, anos 70, até início dos anos 80, esta ideia de diálogo estava muito presente. Foi depois, na medida em que se aprofundou o governo do Karol Wojtyła e depois do Ratzinger, que isto foi sendo eliminado. Mas a gente vivia, né? Esse diálogo do Thomas Merton com o Suzuki era algo que estava vicejando ali ao redor do Vaticano II, e esta ideia de que eu posso atravessar a ponte, sem que necessariamente mude para o lado de lá da ponte, mas quando eu volto do lado de lá da ponte, eu volto muito enriquecido, né? Estou trazendo muita coisa do lado de lá da ponte, né? Eu lembro que o meu orientador de mestrado, João Batista Libani, morria de medo de mim. Ele morria de medo de eu perder a convicção católica. Com razão! Com razão. E eu falava, não, Libani, fica tranquilo, eu estou muito bem enraizado. Eu gosto de lembrar sempre uma passagem do Paulo Dall'Oglio, que foi um grande místico jesuíta. Agora ele foi sequestrado na Síria, ninguém mais ouviu falar, eu acho que ele morreu, que ele foi expulso da Síria e voltou para a Síria, não tentou ficar longe, voltou como clandestino e foi preso. E está preso até hoje, ou se é que não já morreu. E ele tinha um mosteiro no meio do deserto, um mosteiro de Mar Musa.
Aí o pessoal ficava preocupado dele perder a sua vinculação cristã. Aí eles perguntaram para ele, mas Paulo Dalólio, Marco Lucchesi perguntou, por que você aí no deserto da Síria, você dialoga com os muçulmanos? É porque você tem alguma dúvida com relação a Jesus? Ele fala, não, porque eu tenho uma profunda tranquilidade na minha vivência cristã. Maravilha, então, né? Eu acho Maravilha. que é a mesma coisa Thomas Merton, né? Quer dizer, Thomas Merton avançou no diálogo muito forte do Zen budismo, a ponto de falar que nós temos que ultrapassar o cristianismo sem perder os laços do cristianismo. Assim também o Abhiskittananda, né, o Henri Lessot, no diálogo com o hinduísmo, também ele avançou longe na relação com o hinduísmo, mas manteve a sua identidade. Acho que a identidade nossa se alarga, sabe, Mauro? O bonito é isso, ela se alarga, ela não se perde. Então, o Libano... Como é que você gosta de falar? A bambuidade do bambu. Isso é muito então, zen. E o bambu, o que é o bambu, gente? O bambu é alguém, porque o bambu é alguém que vem para cá, volta para lá, mas não perde a sua raiz, mantém a raiz. É maleável. É maleável. Tem uma passagem do Tao Te Ching que fala justamente isso, né? Quem é maleável é portador da vida, quem é duro é portador da morte. Então, realmente, é a experiência do Tao. O Tao está na origem do Zen budismo. O taoísmo é muito bonito, né? A gente pode, lá na frente, quem sabe, falar um pouquinho sobre o taoísmo também, para Tao Te Ching, algumas coisas, para mostrar essa raiz religiosa ou filosófica que marcou também a tradição Zen. Bom, então, o Suzuki perdeu o pai cedo, e ele, então, com cerca de 15 anos, ele começa a se aproximar da tradição Zen, né? Ele faz visitas no pequeno templo de Kanazawa, que vão lhe servir de alento e de ajuda. Tomou também contato com missionários cristãos, participantes da igreja ortodoxa grega, e foi presenteado com o livro do Gênesis, em tradução japonesa. Tinha cerca de 15 anos nessa ocasião. Então, ele já tinha essa preocupação de dialogar filosofia e religião. Durante contatos com o novo professor de matemática na formação dele, na sua escola, ficou sabendo da presença de um monge chamado Kozen, Roshi Kozen, um importante mestre Zen naquele período. Com interesse desperto, isso que acontece, é bem interessante na mística, né? Você está vivendo sua vida, aparece alguém e fala assim, você já pensou em contactar com fulano? Você já pensou em ler esse livro? E, de repente, sem mais nem menos, a presença de alguém ou de um livro na sua vida muda a sua vida, né, Mauro? Muda tudo, muda tudo. Muda tudo, né? E aí foi ele, falaram do Kozen, isso despertou atenção no menino, no jovem, e ele, então, vai buscar um aprofundamento no templo de Kotuiji, na província de Etchu, com o mestre Setsumon. Parte como um buscador em direção ao templo, vem acolhido com alegria pelos monges, também isso é muito importante, você ser acolhido, né? Ali faz sua primeira experiência do Zazen. Zazen é meditação sentada para a parede. Embora, na ocasião, desconhecesse o Zen. Por quê? Porque ele vinha da tradição Rinzai. O Zazen é Soto-Zen, né? E ali ele faz suas primeiras experiências de Zazen e a dinâmica do Sanzen, que é o ensinamento budista que ele começa a participar. Consegue o cargo de professor em Mikawa, uma vila situada a 25 quilômetros de Kanazawa, permanece ali cerca de 6 meses, quando então interrompe seus estudos Zen, dali parte para a Universidade de Waseda, para dar continuidade aos estudos. A iniciação Zen vem continuada na cidade de Kamakura, distante 50 quilômetros de Tóquio.
sob a direção de Roshi Kazen, tá certo? Aí ele conhece o Roshi Kazen, que era o abade de Enkakuji. Com a morte desse mestre, em janeiro de 1892, Suzuki segue os ensinamentos com seu continuador, o mestre Shaku Soen. Esse mestre Shaku Soen, que é também conhecido como Soen Shaku, ele participou do Parlamento Mundial das Religiões, em Chicago. Então, ele foi um grande referência, porque o Parlamento Mundial das Religiões de Chicago foi inaugurador do diálogo interreligioso. E foi justamente o mestre de Suzuki que teve em Chicago, com uma presença, marcando a presença zen no Parlamento Mundial das Religiões. Foi em 1893. Esse Parlamento Mundial das Religiões é considerado o marco fundante do diálogo interreligioso. E ali, no diálogo com seu mestre Shaku Soen, ele recebeu o Koan. Aí ele recebeu o Koan e esse Koan acabou com a cabeça dele, porque ele tinha que resolver o Koan. O Koan era o seguinte, é o Koan Mu. Mu. Só para falar um pouquinho, para quem não conhece o Koan, o Suzuki fala, eu vou ler aqui para vocês, ele fala o seguinte: o Koan é uma frase oferecida a cada discípulo de acordo com a sua natureza. O mestre vê a natureza do discípulo e fala, essa frase é para você resolver na sua vida. Essa frase é muitas vezes ilógica, não tem lógica nenhuma. E até risível, devendo ser constantemente repetida. Existem mais de 1.700 frases. Quer dizer, existem mais de 1.700 koans, né? Depois, em outra passagem, ele fala os koans são feitos para fechar todas as possíveis avenidas da racionalização. O Koan quebra as racionalizações. Então, ele recebeu do seu mestre Shaku Soen o Koan, e com ele o desafio de desvendar o mistério. O mestre acreditava que, através desse caminho, Suzuki teria condições para alcançar a visão do real. Muito conhecido esse Koan, e eu vou resumir aqui para vocês. Um discípulo pergunta a Joshu: tem ou não o cão a natureza de Buda? E o mestre Joshu responde: Mu. Então você vai ter que tentar entender por quê. Quer dizer, de novo, tem ou não o cão a natureza de Buda? E o mestre fala: Mu. E você tem que levar esse koan para casa e o Suzuki leva esse koan para a sua vida para tentar encontrar a resposta dele. Durante 4 anos de muita luta e combate interior, Suzuki busca responder o desafio de entender o Koan Mu. Considerava, na época, ser mais fácil o acesso intelectual ao Koan, mas o mais difícil era estabelecer uma relação vivida com o Koan. Isso o Zen Rinzai tenta mostrar. Você não pode querer captar racionalmente um Koan. Você tem que penetrar existencialmente o Koan. Então, aí o Suzuki vai buscar acesso nos livros da tradição Zen, muitos deles, como um dos livros, Zenkan Sakushin, golpes de chicote para ajudar a atravessar as barreiras Zen. Então, esses eram os livros que ele leu. Percebeu que a dúvida fazia parte do caminho de acesso ao Satori. Isso é muito bonito. Isso, aliás, está muito no Papa Francisco também, né? Sim. Papa Francisco tentou mostrar para nós, e mostra, agora naquele encontro bonito na Praça de São Pedro, ele coloca a dúvida no coração do cristianismo. A dúvida diante de Deus. Ó Deus, como entender essas mortes?
essas sirenas. Uma amiga minha que está morando em Paris, fazendo um doutorado, ela fala, isso a gente não está tendo experiência aqui no Brasil ainda não, mas que o tempo todo os barulhos das sirenes dos carros, né, das ambulâncias, levando os doentes de coronavírus para os hospitais, o tempo todo. Então, você está o tempo todo com a morte. E essa imagem, né, que é muito marcante, que é a dos caminhões do Exército pegando os corpos e levando para cremar. Agora, acho que essa questão, Faustino, é uma questão fundamental, porque o budismo e o zen budismo não trabalha, imagino que esse conceito da fé, tal como nós trabalhamos no cristianismo. Mas o fundamento da fé, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, é a dúvida, não é a certeza. A dúvida é o fundamento da fé, e não a certeza. Então, nesse sentido, aí sim há um traço de similaridade com o zen budismo, né? Em que a pergunta é sempre mais importante do que a resposta, né? Daí que a gente fala no cristianismo da teologia negativa, ou teologia apofática. Tudo que a gente fala sobre Deus não é Deus. Uhum. Isso está muito no Zen. Tanto é que o Zen nem usa o termo Deus. Nós vamos ver isso ainda aqui hoje. Ele não usa o termo Deus, prefere calar. O budismo Zen é marcado pelo silêncio de Deus. E a dúvida está no coração, e o Suzuki captou que a dúvida faz parte do caminho de acesso à iluminação. As certezas absolutas deveriam ser deixadas de lado. Isso, para nós, é um ensinamento, né? Claro. Romper com as certezas absolutas, né? Deu-se também conta, Suzuki, de que esta resolução não viria de fora. Não é de fora que se resolve o Koan-Mu. Você tem que resolver de dentro. Você tem que penetrar no mundo interior, né? Então, ele vai é relatado na biografia do Suzuki. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, que tem a biografia dele, né? Chama Últimos Escritos na borda do vazio. Olha que coisa interessante. Na borda do vazio. Quer dizer, a gente vive... Essa foto maravilhosa dele com o gatinho é a capa desse nosso encontro. Essa foto aí, peguei o original da foto, é muito bonita mesmo. Está na capa do nosso programa de hoje. Então, ele fala, o segredo está no mundo interior. Você vê como é que esse tema do mundo interior passeia por todos os nossos encontros, né, Mauro? Sim. Essa ideia do Hilke, né, que o segredo está no mundo interior. O segredo está no mundo interior. Ele passa diversas noites numa gruta, o Suzuki, situada atrás do templo de Chariden, que compunha o mosteiro onde ele vivia, em Engakuji. Seu amigo íntimo, Nishida Kitaro. Nishida Kitaro é um grande pensador da escola de Kyoto. Nós não falamos sobre ela aqui, mas a gente pode falar mais à frente. São pensadores japoneses que dialogam com a filosofia ocidental, em particular Heidegger, e que criaram uma escola de pensamento super original para pensar essas questões da existência, da vida, da consciência pura. Então, o Nishida Kitaro, que era amigo do Suzuki, fundador da escola de Kyoto, relata que, nessa ocasião, o sofrimento interior do Suzuki era tão grande que ele chegou a pensar em suicídio. Nem todo mundo relata isso, né? Isto em razão das dificuldades existenciais que envolviam seus passos no caminho da resolução do Koan-Mu. Suzuki dedicava-se integralmente a buscar aquilo que havia proposto o mestre Shaku Soen. Não se encontrava muito com seu mestre. O mestre passou o Koan para ele e eles não se encontravam muito, a não ser nas sessões obrigatórias de Sanzen no Sesshin. Sesshin são aqueles encontros de 3, 4, 10 dias nas escolas Sotozen, e durante o Sesshin você tem os ensinamentos que a gente chama de Sanzen. Aos poucos, Suzuki vai se dando conta de que a extremidade do homem é a ocasião de Deus. Essa frase é mais bonita do meu texto. Nossa, linda. A extremidade do homem é a ocasião de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mundo hoje, um momento de uma extrema extremidade, de situação limite, onde você está vendo a morte,
a possibilidade da morte aí do lado. Essas experiências são ocasião de Deus, dizia Suzuki, né? A extremidade do homem é ocasião de Deus. E que o horizonte da iluminação assoma-se no momento em que o ser humano toca o abismo do desespero, decidindo colocar um fim nos seus dias. Ou seja, é nas situações mais densas, nas situações limites, como fala o filósofo Karl Jaspers, que o ser humano tangencia o mistério do seu ser. Esses são nesses... Daí a importância dos filmes de Bergman. Eu tenho assistido quase toda noite um filme de Bergman. Ele trata justamente das situações limites, né? Muito forte. Então, essas situações são propícias para você captar o mistério do ser. Bom, em 1896, ele estava participando de um sesshin, de um encontro zen, sempre envolvido com a busca da resolução do Kuan Mu. Ali, por volta do 5º dia do encontro, ele vive uma experiência de grande intensidade, como se apagasse da sua consciência qualquer percepção de Mu. Mu desaparece. Quer dizer, o Kuan desaparece. Sem que traço algum de separação pudesse interpor entre o Kuan e ele. Nesse momento, ocorre para Suzuki a consciência do verdadeiro despertar, Samadhi. Passou um bom período em estado de dispersão da consciência até que o som de um sino provocasse nele um novo chamado à realidade. Relata o ocorrido para o seu mestre e responde a ele as indagações a respeito de Mu. Depois da conversa com o mestre, na noite que deu sequência ao encontro, percebeu traço de transparência nas árvores, que não visualizava nos momentos rotineiros. Então, ele alcançou a consciência prágna. O que é consciência prágna? Não há mais continuidade entre sujeito e objeto, há uma ruptura, não há mais separação, não há mais dualidade. Então, ele encontrou, durante o encontro, fortuitamente, a resposta ao enigma de Mu. Né? A partir de então, ele nunca mais teve dificuldade de resolver Kuans. Passa a entender aquela clássica sentença zen: os cotovelos não se abrem para o exterior. Os cotovelos não se abrem para o exterior. Entendeu? Captou isso. Bom, ainda jovem, com 27 anos, parte para os Estados Unidos, onde viverá 12 anos. Retorna depois ao Japão, para a sua cidade natal, e vem nomeado professor de budismo zen na Universidade de Otani, em Kyoto. As viagens e conferências do Ocidente começam, então, a explodir, a acontecer, de irradiação do budismo zen por toda parte. E ele morre em 1966, ou seja, ele tem um encontro com o Thomas Merton 2 anos antes da sua morte. E outra coisa que você estava falando, Mauro, que é importante, não era um tempo de muita facilidade de entender o diálogo do cristianismo com o Zen, não. Tanto é que os superiores de Merton proíbem Merton de chamar o Suzuki para fazer o prefácio do livro que ele estava escrevendo sobre os padres do deserto. Uhum. E os superiores falam: não permitimos Suzuki escrever, porque isso aí é dar voz aos infiéis. Os infiéis não podem fazer parte da tradição católica. Então, o Merton vai enfrentar muitos conflitos internos na trapa, na relação dele com o Suzuki, embora não vá se aborrecer com isso, ele vai levar adiante esse debate importante com o Suzuki, apesar das resistências da trapa. Então, Suzuki se torna mundialmente conhecido. Inúmeras obras, a começar com essa aqui que eu trouxe também. Não sei, aqui. Essa.
Isso aqui está velha, né? Ensaios sobre o budismo zen. São 3 volumes. Olha como é que está velho aqui. Uhum. E um desses volumes foi presenteado para Heidegger. E Heidegger, pensador alemão, ficou impressionado com Suzuki, né? Grandes pensadores, né, como Heidegger, impressionaram com a vitalidade da reflexão de Suzuki, que também já tinha influenciado outros literatos, como Alan Watts, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gail Snyder, e aparece até como protagonista de um dos romances. O Suzuki entra como protagonista de um romance do Jack Kerouac. Né? Aparece como personagem de um daqueles buscadores de mochila, né? Vagabundos do Dharma, cuja influência era também influência de Suzuki. E aparece nos livros do Jack Kerouac. Mas aí o Heidegger, no ano de 1939, foi presenteado com um dos livros, um dos volumes desse livro aqui. Foi presenteado. Quem deu para ele foi o Keiji Nishitani. Nishitani foi outro membro da escola de Kyoto que fazia cursos e diálogos com Heidegger. Então, ele presenteou o Suzuki com o livro, e o Heidegger falou o seguinte, isso é bem interessante, ele falou: se eu compreendi bem esse homem, Suzuki, eis o que busco dizer em todos os meus escritos. Se eu compreendi bem esse homem, Uau. Ele diz o que eu quis dizer em todos os meus escritos. Ou seja, não é para qualquer um, hein? Não é para qualquer um. Heidegger. Isso saiu no dicionário de Heidegger que eu comprei recentemente, tem essa passagem muito interessante, comentando esse presente que o Nishitani deu para o Heidegger, e o comentário do Heidegger assim. Então, quer dizer, sobre a influência sobre Heidegger, a influência sobre Merton. Agora, o mais importante de tudo, isso aqui eu quero chamar a atenção nessa nossa fala, Mauro. O tempo está avançando e eu não queria deixar de falar sobre isso. A coisa mais importante de um mestre, Mauro, você já viveu com mestre, você sabe como é que é isso. Não são os livros, não são as conferências. A coisa mais importante de um mestre é a presença do mestre. Então, talvez o traço mais importante de Suzuki era a sua presença. Você vê já pela serenidade, né? Serenidade. O que é a presença de alguém? Não precisa falar nada. Eu estava vendo anteontem um vídeo, tá aqui, esse filme aqui, que é um filme maravilhoso, sobre o George Harrison. Né? Grande figura. E ele estava envolvido com muitas drogas, LSD. E numa dessas viagens de LSD, a imagem da Índia veio na cabeça dele muito forte. E ele, então, foi buscar saída para as suas dúvidas existenciais na Índia. E lá na Índia, então, ele encontrou a meditação. E a meditação foi o caminho para ele romper com as drogas. E ele se tornou o Beatle meditativo. É o Beatle que eu tenho mais identidade. Eu também. Eu também, adoro. Que ele fez muita amizade com Ravi Shankar, que toca cítara, pai daquela cantora famosa americana de jazz, que eu gosto muito também. Né? Tocaram juntos muitas vezes, né? Muitas. George Harrison e Ravi Shankar, muitas vezes. Inclusive naquele famoso concerto de Bangladesh. Isso. Um impacto impressionante. E ele falou uma coisa que me lembrou muito Suzuki. Ele fala assim: o que mais me impressionou no Ravi Shankar é a sua presença. Sua presença. Marcou o George Harrison. E aqui é a mesma coisa. E aqui eu cito esse livro aqui, tem espanhol e tem italiano, é do Shizutero Ueda, da Escola de Kyoto também. E ele fala isso. Isso me ajudou muito nas bancas de tese, que tem muitos professores de ciência da religião que não gostam do Suzuki.
Não gostam. E eu gosto. E o que o Shizutaro Ueda falou? Olha só que interessante, eu vou ler aqui. Foi a pessoa que me inspirou nesse caminho. O efeito que Suzuki produziu em mim foi tão decisivo que custa acreditar. Sua influência não procedia de seus livros, do quais li muitos, mas de algo que percebi nele. Eu quero chamar a atenção para esse algo. Algo que percebi nele. Uma espécie de verdade viva, de um alcance maior do que sou capaz de expressar no papel. Então, essa é a presença. Então, o que mais fala do mestre é a presença. Você não precisa conversar muito com o mestre, basta você estar diante dele, que ele já muda a sua perspectiva de viver e de ser. Né? Nós vamos ver também mais à frente no livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, onde ele fala da relação entre o mestre e o discípulo. Isso aparece de forma muito bonita. Isso está no centro do cristianismo, né? Se a gente vai nos evangelhos, o que é de fato destacado de Jesus? A presença dele. Vocês imaginam o que devia ser a presença desse homem para ele passar no lugar, está lá o Mateus contando o dinheiro dos impostos, Jesus passa, Mateus olha para aquele homem, levanta e vai embora, e vai seguir o cara. Então, a presença, essa coisa... Você lê os evangelhos com essa perspectiva de olhar a presença de Jesus, é isso que faz essa maravilha. As pessoas se maravilhavam com o passar dele. Ele passava e tinha uma energia, uma presença. Né? Ou então, como Teresa de Ávila fala, você entra na igreja e não faz nada, só olha para Jesus. Uhum. Só olha para essa presença. Lá no livro da vida, Teresa de Ávila fala sobre isso, é tão bonito. Não precisa falar nada, só olha para ele. E agora que nós estamos vivendo muito isso, né, que a gente não pode pegar em ninguém, né, você só olha. Nós podemos fazer um aprendizado com esse momento onde a gente não se toca mais, né? Não se pode tocar, você tem que olhar. Então, é um exercício de olhar que é muito, muito bonito. Bom, eu queria concluir com duas coisas. Botei mais, mas eu vou falar só duas coisas aqui que não estão no meu texto. Três coisas, três pequenininhas coisas. Fala, nós temos ainda 15 minutos. 15 minutos. A primeira é o princípio fundamental do budismo para Suzuki. Qual que é o princípio fundamental? E ele diz o seguinte: o Zen revela-se a si mesmo no meio da mais desinteressante e insípida da vida do homem comum, que reconhece o fato de viver na vida tal qual é vivida. O Zen treina sistematicamente o pensamento para isso. Para quê? Para se deliciar com o cotidiano. O cotidiano é o caminho. O cotidiano é o caminho. Isso também está lá na introdução da Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que foi Suzuki que fez. Ele cita essa frase. O cotidiano é o caminho. Então, a mística está no cotidiano. Então, ele diz, o Zen treina sistematicamente o pensamento para ver isso. Abre os olhos do homem para o grande mistério que diariamente é representado. Alarga o coração para que ele abranja a eternidade do tempo e o infinito do espaço em cada palpitação e faz-nos viver no mundo como se estivéssemos andando no jardim do Éden. Então, isso é a visão dele do princípio fundamental do budismo. Outro é uma passagem pequena que está no livro do Suzuki, mas que a tradução melhor está no Thomas Merton. Está aqui. No final do livro do Thomas Merton, Zen e as Aves da Rapina, o Merton fala o seguinte, eu já falei aqui, eu acho, no nosso encontro, nosso primeiro encontro de Zen Budismo. Antes que eu penetrasse o Zen, as montanhas não eram senão montanhas e os rios nada a não ser rios. Quando aderi ao Zen, as montanhas não eram mais montanhas e os rios não eram mais rios. Mas quando compreendi o Zen, as montanhas eram só montanhas
e os rios só rios. Olha que beleza. Quer dizer, a experiência Zen, ela tem um momento de nadidade, de mergulho no nada, e depois você passa a ver as coisas do real com outra densidade, que é espetacular. E aí eu concluo falando sobre um haikai que eu li na semana passada e fiz um texto pequenininho que eu botei no meu Facebook. Ontem ou anteontem. Eu estava lendo, preparando aqui para o nosso encontro, e eu encontrei, que está nesse livro aqui, para quem quiser, Zen e Psicanálise. Está aqui nesse livro essa reflexão. Num dos clássicos livros de Suzuki, Zen, Budismo e Psicanálise, ele faz menção ao grande poeta japonês do século XVII, Basho, que falamos dele na aula passada. E fala do seguinte haikai: quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. Em japonês seria Yoko Mireba Nazuna Hanasaku Kakini Kana. Quer dizer, quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. E Suzuki comenta: é provável que Basho estivesse andando por uma estrada do campo quando reparou alguma coisa quase desprezada junto à sebe, a vegetação, a cerca de arbustos. Aproximou-se, olhou bem para aquela coisa e verificou que se tratava de uma planta silvestre, pouco mais insignificante e raras vezes notadas pelos transeuntes. Ou seja, a gente passa, às vezes, pelos caminhos e não nota as coisas. Então, ele chama atenção nesse haikai, né? Quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. Eis aí um fato singelo, descrito no poema, sem qualquer expressão de algum sentimento especificamente poético, a não ser, talvez, nas duas últimas sílabas, que em japonês se leem kana. Basho, que é um poeta da natureza, foi alguém que, de fato, se identificou com ela, com a natureza, tomando-se pelas pulsações da natureza. Como assinala Suzuki, o poeta sabe ler em cada pétala o mais profundo mistério da vida ou do ser, que nos faz lembrar Dogen, né? Você é capaz de captar na pétala, na areia, na pedra, na montanha, no rio, toda a dimensão do ser. Estou certo, diz Suzuki, e no coração de Basho, naquele momento, vibrava um sentimento semelhante àquele partilhado pelos cristãos, o que os cristãos denominam amor divino, que atinge as maiores profundezas da vida cósmica. Aí continua Suzuki. Quando temos o espírito franqueado ao poético, ao místico, ao religioso, sentimos como sentiu Basho, que até numa haste de relva silvestre há qualquer coisa que transcende realmente todos os sentimentos humanos, baixos e venais, que nos eleva a um reino cujo esplendor igual ao da terra pura. Nesse sentido, o poeta japonês tem um dom específico, o que descobre grandeza nas coisas pequenas e transcende todas as medidas quantitativas, a perceber grandeza nas coisas pequenas. Suzuki compara o poema de Basho com o poema de um outro poeta ocidental, Tennyson, que também fala da flor, mas, ao contrário de Basho, que contempla a flor, o poeta ocidental ele arranca a flor do mato e diz no poema: eu te arranco das fendas. Há uma diferença enorme entre os dois. Basho não arranca a flor, limita-se a contemplá-la atentamente e diz: olho atentamente, Yoku Mireba. Então, acho que o grande desafio que se coloca para nós nessa reflexão sobre Suzuki é a gente aprender a olhar
atentamente as coisas e ser tocado pela dimensão da presença. Então, acho que essa trajetória desse místico especial Zen, que vai ter uma grande influência no Ocidente e que hoje é motivo de controvérsia na academia, eu acho que ele mostra para a gente que o mais fundamental no caminho da reflexão da mística é justamente captar o tumulto, o transbordamento da presença. Nossa, é isso aí. Na sexta-feira, Faustino, eu faço Paz e Bem, né? Agora, amanhã não faço mais às quintas, agora é a Lorixá, Adriana Dinanã, que você assumiu... faz que dia da semana você faz? Segunda e sexta agora eu estou fazendo. Segunda e sexta. Essa sexta-feira vai ser um Paz e Bem diferente. Pensei bastante nisso esses dias, sabe? E nossos encontros foram uma inspiração para isso. Então, você que está assistindo a gente agora, se quiser assistir o próximo Paz e Bem, ou traz papel e caneta para anotar, ou traz farinha, água, fermento de pão e sal. Mais nada. Água, farinha, fermento de pão e sal. Nós vamos fazer pão. Durante o Paz e Bem, nós vamos fazer pão. Né? Porque eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que o fazer pão é talvez uma das grandes atividades para fazer durante a quarentena. Né? E é um pão diferente, que é um pão no qual a gente vai trabalhar pouco nele. O maior trabalho a fazer com esse pão é contemplá-lo durante talvez 18 horas, até que ele fique pronto. Então, nós vamos fazer juntos essa jornada. Vai ser um Paz e Bem diferente, estou pensando ainda como é que eu vou arrumar aqui, para ter farinha, água, tudo aqui, mas vai dar certo, sempre dá certo. E muito inspirado por nossos encontros, Faustino, por esse mergulho na grandiosidade escondida no pequeno da coisa, né? Da folha que bate na janela. Você me ensina muito, Faustino, muito, muito mesmo. Você não faz ideia de quanto. Não sei se a gente conseguiu resolver o enigma de Mu, né? Esse é o mais difícil na vida, né? Ainda não. Acho que ainda não. Eu ainda não. Mas acho que vai ser muito bom mesmo. Faz lembrar aquele filme, já citei aqui o filme do João Moreira Salles, que o pastor daquela comunidade pentecostal, sim. bicicleta, ele fala assim, mas Deus não me concedeu nenhum dom, eu não tenho nenhum dom de falar em línguas ou de cantar. Não me foi dado o privilégio de desvendar o Koan-Mu. É isso aí. E aí a gente faz assim. Para quem não foi dado esse privilégio, sabe o que é a vida? É passar a vida tentando desvendar, correndo atrás, indo atrás, caminhando. O cotidiano é o caminho. Cotidiano é o caminho. É isso aí. Mergulhar no cotidiano. Eu acho que o Papa Francisco nos tem ajudado muito. Ele tem colocado a dúvida e a incerteza no coração da sua presença nesses momentos. É muito bonito isso. Não é o Papa das certezas, é o Papa que assume a condição humana, né? E que sofre com essa condição humana. Isso é muito bacana. Né? Isso aí. Gente, é isso. No próximo encontro, quarta-feira que vem, aqui no Paz e Bem, quinta-feira que vem, aqui na Pós TV 247, Faustino Teixeira vai nos apresentar Ryokan, monge e poeta zen, nesse nosso mini curso sobre Zen Budismo. Faustino, foi fantástico. Essas últimas 2 aulas, realmente mudando minha vida. Haikai e Suzuki, demais. Valeu. Obrigado, Faustino. Um abraço, gente, para todos, para a comunidade. Vamos firmes aí, enfrentando essa quarentena com alegria, sem perder nunca a alegria. É isso aí. Paz e bem, gente. Paz e bem. Paz e bem.